Para analisar este cenário, eu converso agora com Rai Chicoli, economista-chefe da Citrino Gestão de Recursos. Seja bem-vindo à nossa programação. Muito obrigado pela participação. Um ótimo dia a você. Olá, muito obrigado. Bom dia, tudo bom? Tudo ótimo, Rai. E aí a gente fica nesse puxa para lá, puxa para cá. A gente está falando de um pacote que vai ser apresentado pelo governo com medidas que ainda não existem, não foram aprovadas e já estão na conta do Fernando Haddad para a receita total deste 2025. Como é que fica essa história? Bom, acho que até indo um pouco do começo, o que a gente teve anteriormente, né? Por que a gente entrou nesse todo esse cenário? A gente chegou nisso porque a gente teve essa revisão bimestral do governo, né? Eu acho que foi uma revisão positiva porque eles ajustaram as despesas que estavam subestimadas, né? Eles ajustaram as receitas que estavam superestimadas. E aí a gente chegou num momento que a gente olhou e falou, olha, o buraco está muito grande, né? Boa parte do mercado já tinha, principalmente essa parte das receitas já estava mais ajustada, e aí já sabia que tinha um buraco grande para cobrir, e aí veio essa decisão do IOF, né? E aí a decisão do IOF acho que é uma decisão que eu classifico de que ela é errada tanto na forma quanto no conteúdo, né? Na forma, por quê? Principalmente porque quando você vê o tamanho desse buraco e você usa o IOF para tentar cobrir o tamanho desse buraco, você está usando uma medida regulatória. E quando você usa uma medida regulatória, então aí está o erro da forma, né? Você usa uma medida regulatória para tentar cobrir um buraco fiscal. E quando você usa uma medida regulatória e tenta chegar numa arrecadação de 40 bilhões anualizado, obviamente a medida regulatória, para ter esse impacto, ela vai gerar distorções no processo como um todo. A gente está vendo essas distorções na questão do crédito, né? Essa questão do risco sacado. E aí a gente chega num momento onde você tem um impacto muito grande sobre operações muito específicas que são dependentes desse pagamento de IOF, e aí gera toda essa bagunça, né? E agora a gente está discutindo essa questão do petróleo, que eu acho que do ponto de vista distorsivo ele é muito menor do que a discussão do IOF. Porém, a gente também está discutindo uma coisa que talvez feche o buraco de 25, ajude um pouco em 26, mas continua mantendo um cenário onde a gente continua com um buraco para os próximos anos, né? Então, 26, obviamente, a distância ainda vai continuar muito grande em relação à meta que o governo procura obter, e de 27 para frente, os próximos anos, a gente vai continuar com esse problema fiscal. Então, acho que a gente não consegue fugir da discussão, e acho que o ministro Haddad ele traz bem nesse ponto, que a gente tem que fazer medidas estruturais. A gente está procurando tapa-buracos, eu acho que o IOF não é um tapa-buraco bom, por conta dessa questão da distorção que ele acaba criando. Só que a gente precisa arrumar esse dinheiro de algum lugar, né? Esse dinheiro precisa lá para ser cumprida a meta, e a gente está falando de uma meta zero. Tá? A gente não está falando de nada, a gente está falando de um grande superávit primário, a gente está falando de obter uma meta zero, que ainda assim é distante do número que a gente precisaria para estabilizar a dívida. Então, acho que a gente já teve essa discussão no final do ano passado. Eu acho que o encaminhamento das propostas que vieram, acho que foi aquém do que se esperava, e a gente volta para essa discussão esse ano de que o país precisa fazer medidas estruturais para conseguir, a longo prazo, ajustar as contas públicas, mas todo ano que a gente está passando é sempre algo muito parecido. A gente passa por um processo onde a gente tem que tapar o buraco, o estrutural não é feito, e a gente espera o próximo ano para fazer outro tapa-buraco. Perfeito. E aí o nosso prazo vai acabando. Todo mundo está alertando que 2027 as contas vão ser enforcadas. E aí passou 2024, agora 2025 já está quase, já está na metade, né? Já dá para dizer assim. O 2027 vai ficando cada vez mais próximo. E aí tem aquelas regras de noventena, anualidade, que vão dificultando, vão encurtando ainda mais o prazo para tomar medidas que realmente vão equilibrar estas contas. Dá para a gente nutrir grandes expectativas, agora que parece que o Congresso e o governo estão alinhados em propor reformas estruturantes, o que seria talvez uma boa alternativa para equilibrar essas contas, o Rai? Olha, eu acho que tem um pouco de profissão de fé aqui, de acreditar, mas eu espero que sim. Eu acho que a gente teve agora essa mudança no comando na Câmara e do Senado. Eu acho que o Hugo Mota vem falando bastante nessa linha dessas reformas estruturantes. Então, eu acho que pode ser uma oportunidade. Eu acho que também tem que partir do governo.
né? A gente também está vendo aí que no ano passado, aparentemente, existia um pacote mais robusto e o próprio governo acabou bloqueando esse pacote mais robusto. Veio um pacote mais tímido na questão dos gastos. Então, acho que talvez a gente esteja numa posição agora onde a gente não tenha muito mais o que possa ser feito, sem ser avançar em coisas mais estruturantes. Talvez haja a disposição agora maior das casas com essa troca agora do Hugo Mota, talvez ele esteja disposto. O Arthur Lira estava no final de mandato, né? Então acho que talvez agora a gente tenha um novo presidente com uma disposição e tempo para conseguir passar essas pautas mais estruturantes. Então eu espero que sim, tá? Mas digamos assim, a gente já nos últimos 2 anos a gente já foi tão testado de esperar coisas positivas que acabaram não saindo que eu prefiro ser inicialmente mais cético. Prefiro ser um pouco mais cuidadoso nesse começo e esperar para ser surpreendido positivamente. Nós temos, por exemplo, o próprio Hugo Mota falando em revisão de benefícios tributários, o Fernando Haddad, na semana passada, falando em uma caixa preta de 800 bilhões de reais por ano de benefícios tributários. Então parece que temos uma pauta em comum, um tema em conjunto, anunciado por ambos, tanto o ministro da Fazenda Isso. quanto o presidente da Câmara dos Deputados. Parece um bom caminho para dar mais estrutura para estes ajustes fiscais brasileiros? Eu acho que sim. Eu acho que o ministro vem destacando bastante isso. Acho que há bastante espaço para a gente fazer nessa questão de benefícios tributários, mas os benefícios tributários eles também têm um problema, porque os benefícios grandes, os que têm um impacto significativo no orçamento, são benefícios que sofrem bastante lobby no Congresso. Né? Só a gente vê o que aconteceu com desoneração da Folha, acho que é um exemplo, mas, por exemplo, questão de Simples, Zona Franca de Manaus, a gente está falando de benefícios grandes que teriam um impacto bastante relevante. E a gente sabe que esses benefícios eles têm dificuldade de se andar no Congresso. Eu acho que tem que se encaminhar uma solução via benefícios, mas eu acho que a gente também não pode escapar da discussão também do gasto. Né? Então, a gente também tem um gasto elevado, um crescimento real do gasto que pressiona a demanda agregada. Eu acho que é um dos componentes que explicam por que a gente está com uma Selic mais elevada, joga o juro real neutro mais para cima. Então, acho que caminhar na questão dos gastos tributários acho que é muito importante. Acho que é importante a gente acabar com algumas coisas que parecem já estar bastante exageradas ou que não trouxeram o benefício esperado no passado e ainda continuam aí, esses benefícios continuam vigentes, mas a gente também tem que olhar para a ótica da despesa. A gente também tem que colocar a despesa também nessa discussão e fazer um processo aí que a gente também consiga estruturalmente levar a um crescimento menor da despesa. Né? E aí acho que tem N pautas, desde questões micro, como a gente rever a questão de seguro-desemprego, né, que sobe muito em períodos onde o desemprego é baixo e não é tão alto quando o desemprego é mais alto. Rever talvez essa questão de vinculações, né? Tanto questão de pisos condicionais, questão de vinculação de salário mínimo. Eu acho que as pautas para se discutir sobre o tema elas são muito amplas, elas são muito discutidas, não é um tema novo, a gente já está falando há vários anos sobre esses temas. Agora, a gente precisaria dar coragem, né, e da disposição do governo e do Congresso de levar essas pautas adiante. Eu acho que a questão dos gastos tributários, acho que ela é muito importante. Eu acho que os números eles são assustadores, mas acho que tem esse ponto de que, primeiro, a gente chega num negócio que ele tem um lobby elevado, né? E segundo, a gente não pode só olhar para a questão do gasto tributário, a gente também tem que garantir que no longo prazo a gente tem um crescimento da despesa muito mais limitado do que a gente está apresentando hoje, né? Acho que a regra fiscal ela tenta encaminhar nessa direção, mas talvez para o tamanho do ajuste que a gente precisa fazer nesse curto prazo, ela é insuficiente. Né? A gente teria que fazer um ajuste mais forte aí nesse sentido, e aí acho que a gente poderia combinar tanto o gasto tributário ajudando pelo lado da arrecadação, quanto um controle do nível das despesas para ajudar pelo lado das despesas. E aí, no meio de todas essas discussões, a gente consegue fazer previsões, por exemplo, para crescimento da economia, para a inflação, ou vai ficar tudo meio suspenso até que essas pautas se resolvam? Qual o potencial, talvez, de pautas mais estruturantes para afetar a economia real, que a gente vê aqui no nosso dia a dia, crescimento do PIB, oscilação, por exemplo, da inflação? Será que a gente pode, talvez, com o início dessas discussões, Fernando Haddad fala em uma PEC, uma medida provisória e um projeto de lei bastante amplo, então é muita coisa para discutir, viu, Raí?
Não, concordo com você. Acho que é um pouco do cenário que a gente teve no final do ano passado, né? A gente teve PEC, medida provisória, projeto de lei, então a história do Brasil ela se repete, está se repetindo com mais frequência. Eu diria assim, eu acho que se a gente conseguir encaminhar um ajuste fiscal crível, pensando mais a longo prazo, e encaminhar alguma coisa também no sentido de despesas, obviamente, se a gente encaminhar alguma coisa no sentido de despesas, a gente diminui a demanda agregada. Né? Então, a gente diminui o impacto que o governo tem sobre a economia. Isso é uma pressão desinflacionária, pensando a curto, médio e longo prazo, se a gente conseguir fazer uma coisa desestruturante. Talvez no curto prazo a gente tenha um impacto negativo no PIB por conta dessas despesas menores, mas isso pode ser compensado porque quando o governo ele gasta menos ou gasta de forma mais eficiente, ele também abre espaço para que o Banco Central trabalhe com uma taxa de juros mais baixa, né? Tanto do ponto de vista nominal quanto do ponto de vista real. Né? Então, se o seu juro real é mais baixo, a sua inflação também ela pode ser mais baixa, você ajuda no trabalho do Banco Central e permite que o Banco Central reduza os juros. Talvez, ao final a gente tem um efeito até positivo sobre o PIB, que essa diminuição do gasto público ele seja compensada por uma taxa de juros menor. Então, eu acho que se a gente encaminhar pautas estruturantes e positivas, a gente pode acabar colhendo aí uma inflação menor e um PIB maior. Não consigo garantir um PIB maior no curto prazo, mas com certeza seria um PIB maior, pensando do ponto de vista estrutural, potencial para os próximos anos. Que a gente presta essa atenção, lembra da fórmula do PIB, tem lá os gastos do governo, o consumo do governo, que leva o PIB para cima. Se a gente tiver uma mudança muito estrutural, uma redução, nós podemos ter aí um efeito negativo sobre a economia em geral, quando a gente olha só para o dado, né? Mas quando olhamos estruturalmente, talvez um crescimento mais saudável para a economia brasileira. Essa é a percepção aí. Exatamente. E aí eu acho que até pensando no curto prazo, talvez a gente possa colher até um efeito melhor sobre juros. Então, com isso a gente poder, talvez esse governo menor implique num setor privado maior, um juro menor estimula bastante a questão de investimento. Então, até no curto prazo, eu acho que pode ter algum nível de compensação. Mas com certeza, olhando a longo prazo, seria um equilíbrio muito mais saudável, um equilíbrio onde a gente conseguiria trabalhar com crescimento maior, pensando a longo prazo, com uma taxa de juros menor e provavelmente até com uma inflação menor, menos pressionada, né? Então a gente conseguiria, acho que ajudaria muito pensando no equilíbrio macroeconômico a longo prazo. Raí, seja sempre bem-vindo à nossa programação, meu caro. Obrigado pela ajuda a entender esta bagunça da novela do IOF, qual que medida que vai compensar, qual que não. A gente vai descobrir tudo isso até 3 horas da tarde de hoje. Essa é a promessa do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. E claro, a gente vai acompanhar de forma muito atenta aqui no CNN Money. Uma ótima manhã a você e uma boa terça-feira. Obrigado para vocês também, muito obrigado pelo convite, foi um grande prazer e vamos torcer, né? Agradecido. Vamos esperar o melhor aí. Agradecido, meu Obrigado, velho. viu? Obrigado. Valeu. Até uma próxima.